Olá, meu nome é Márcio Rodrigues, nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre gestão na panificação, uma parceria da Recone Alimentos com a Márcio Rodrigues e Associados. Essa semana nós vamos estar falando sobre o desafio que é treinar o colaborador na execução das tarefas dentro do setor de produção. Primeiro nós vamos ter uma reflexão que dentro do setor de produção você muitas vezes precisa de um profissional já formado, mais experiente para servir de referência, mas a gente entende que é muito importante estar em constante treinamento e qualificação de novos profissionais. A experiência tem nos mostrado que os profissionais que são treinados dentro do setor de produção da padaria, formados naquela padaria, eles ficam mais tempo naquela empresa, porque criam um envolvimento maior com aquela empresa. Lógico que um profissional mais maduro, com muita experiência, será sempre bem importante para que a gente consiga estar dando uma equação entre qualidade e produtividade nos produtos que são elaborados. Então nós elaboramos um roteiro sobre essa questão do treinamento desses funcionários que são os novatos, que normalmente é a grande maioria que é contratado dentro do setor de panificação. Então é importante, na hora que está fazendo essa qualificação, você definir um propósito para essa tarefa, definir um objetivo, explicar o processo a ser adotado, ter uma pessoa mais experiente que vai fazer essa qualificação desse profissional, demonstrar como que é executada aquela tarefa, a formação e a elaboração daquela atividade. Esse profissional vai estar acompanhando como que esse trabalho é realizado, E é importante dar um retorno imediato para esse profissional que está sendo treinado. Então, dentro de uma sequência, mais apropriada para o setor de produção, nós temos um primeiro passo, que é conhecer as matérias-primas, principalmente quando você tem o processo de pré-pesagem, que nós já falamos aqui nesse espaço, que aí conhecer os equipamentos, é importante apresentar os equipamentos e as funções e as características e como que se utiliza os equipamentos, treinar esses funcionários na execução e na utilização dos equipamentos e começar na manipulação dos produtos. Nós temos que lembrar que existe a chamada curva de aprendizado. Então um profissional com um roteiro adequado de preparação, ele vai demorar em média 6 meses para ele estar já com um nível de habilidade mais parecido com os profissionais mais experientes, pelo menos 6 meses de treinamento na execução daquelas atividades. Iniciamos nas atividades mais simples e depois vamos evoluindo para as atividades mais complexas. Acompanhar, muitas vezes você precisa demonstrar, depois deixar o profissional executar as tarefas, depois conferir supervisionar durante o processo e depois passar a conferir no final. E isso é um roteiro, começando com conhecendo as matérias-primas, depois os equipamentos, depois a manipulação dos produtos. Esse ciclo ele acontece de forma continuada, por isso que cerca de 10 a 20% da equipe são profissionais mais experientes e cerca de 70 a 80% da equipe são profissionais em treinamento e em formação. Esse é um caminho que dá a condição de você preparar e diminuir a rotatividade de funcionários dentro da área de produção. Obrigado.